Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer um quadro que eu estava com saudade. Tava faltando isso no meu mês, que é uma indicação do inscrito. É o quadro onde você que é inscrito no nosso canal indica uma série, indica um filme para que a gente assista e venha dividir com vocês como foi a nossa experiência. Quem indicou dessa vez foi o Daniel. Daniel, que cuida do canal do Jack Jameson. Jack Jameson faz um grande sucesso, são animações maravilhosas, sempre com grandes mensagens, sempre muito bem feito. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos do Daniel para que vocês conheçam o trabalho dele. O Daniel, um grande abraço, muito obrigado pela indicação. É um seriado que eu não conhecia e eu fiquei muito contente em conhecer. Reconheço que é denso, que é complexo, que é uma ficção científica que vai muito além da ficção científica. São 3 episódios que são praticamente 3 filmes interligados, eles são longos, eles têm um ritmo mais devagar, mas aí nós vamos conversar sobre tudo isso no decorrer dessa nossa apreciação, desse nosso vídeo. Arthur, como foi para você acompanhar essa série? O que você entendeu? O que você gostou? Primeiramente, eu queria agradecer ao Daniel pela indicação. Assim que o Orso comentou comigo sobre a série e eu vi a sinopse, eu me interessei, porque é um tipo de filme que instiga muito a minha curiosidade. Então eu fiquei querendo saber um pouco mais sobre ela, tentar entender um pouco mais o que ia acontecer, porque é um enredo de interesse. E a história dele, ele conta que a Terra foi, entre aspas, invadida, né? Foi visitada, vamos chamar assim, por seres de outro planeta que simplesmente pegaram suas naves em várias cidades, em vários lugares do mundo e pararam. E aí, eles pouco interagem com os humanos. Só que teve um humano que foi escolhido para poder ser a interface entre os humanos e eles. E esse humano vai até essa nave, né? Ele é convidado a ir lá. E lá ele fica num quarto separado, onde ele conversa com uma dessas criaturas. E aí ele vai tendo mensagem, vai trocando ideia, e essa criatura vai induzindo ele a falar, olha, eu vejo uma época de prosperidade, vai chegar uma época boa para os humanos. E aí ele vai dando dicas de coisas que precisam ser feitas para poder fazer com que a Terra tenha prosperidade. E aí esse rapaz vai conversando com autoridades e vai trazendo essas mudanças para a Terra. E de fato a Terra vai evoluindo. A Terra vai melhorando, as pessoas passam a não ter mais problemas de fome, sede, desigualdade, as coisas vão diminuindo e todo mundo vai sendo muito feliz. Então realmente é uma época muito bonita, que é uma coisa que todo mundo deseja. Só que ao mesmo tempo, esse seriado ele não só trata de ficção, como envolve muito a parte religiosa, mas é um modo muito, até que dependendo do ponto de vista, bem velado de se falar da própria religião, porque eles não falam religião, eles mostram que aos poucos a religião da pessoa, né, as pessoas no mundo começam a acreditar naqueles seres como deuses. Então eles começam a se tornar religião. E aí, em um momento, o rapaz chega para a criatura e fala: as pessoas estão com medo de confiar em você e você ser igual a um humano. E as pessoas vão se sentir enganadas. E aí ele fala: não se preocupa, eu posso te garantir que eu não sou igual a vocês. E em nenhum momento até aí a gente tinha visto a criatura. Aí nesse momento a gente vê um pedaço dela e fala: ela é diferente, mas não mostra quase nada. E você fica muito curioso para saber quem é essa criatura, como é que é essa criatura, como é que ela é, por que ela está fazendo isso. E até que um momento eles decidem, né, se apresentar para os humanos. E quando aparece quem eles são, é bem chocante, especialmente se você olhar pelo lado mais religioso. É spoiler, não tem como esconder, eu acho que não tem como falar muito dessa série sem contar esse detalhe, mas a aparência deles é o que a maioria das pessoas tem como uma aparência de um demônio. Então, ao mesmo tempo que as pessoas já estão cativadas por ele, seduzidas pelo guia que ele foi, se assustam porque fala: peraí,
Olha a prosperidade que a gente está tendo, mas esse cara é o capeta. Esse cara é o diabo. E aí a pessoa fica, meu Deus, e aí? E aí as coisas vão acontecendo, as pessoas começam a duvidar e cria-se uma polarização entre pessoas que estão contra eles. Na verdade já tinha, né? Desde antes, falou, ó, essa medida que ele está falando, nada a ver, a gente está aqui se enfraquecendo, na verdade. A gente precisa, sim, arrumar as coisas, mas precisamos ter a nossa força. Não vamos descartar a ciência, não vamos descartar a nossa defesa, não vamos descartar nada. Não, a gente precisa seguir para a prosperidade. E aí eles vão mudando essa religião deles, e você vai vendo essa mudança durante os 3 episódios. Só que dá para poder separar bonitinho os 3 episódios, que o primeiro episódio seria a ascensão, seria a bonança, seria a prosperidade, e o terceiro, não tem como não dizer, né, seria a queda. Sim. É assim que eu separei esses 3 episódios, e de certa forma é previsível que isso vai acontecer, porque não faria sentido só tudo ficar lindo, bonito, parabéns, bate palma e acabou. Ainda mais com essa imagem, né, provocativa que foi posta ali. Sim. E aí você vai assistindo e você, no início você fala, caraca, cara, eu queria isso pra mim. Aí depois quando você vê quem é ele, se você for muito religioso, você vai falar, não, vou rejeitar porque é estranho isso aqui e tal. E aí também, ao mesmo tempo que mostra que você tem o seu valor ali na religião e tudo mais, ele pode ser que representa uma imagem negativa, talvez possa mostrar também um pouco de preconceito da pessoa que está assistindo, está falando, tá, mas ele realmente é isso que você está achando, ou você está achando que é porque te disseram que essa imagem é aquilo? E aí você começa a questionar isso, e isso eu achei muito inteligente dentro do próprio seriado. Porque eu acho que eu, no lugar do pessoal, não saberia o que eu ia dizer, não saberia o que eu ia fazer. E aí tudo vai acontecendo, e no final as coisas se mostram que não são exatamente o que são, para que eles estão, por que eles estão ajudando, as coisas começam, as perguntas começam a se responder, e talvez o que é muito lindo não fique tão bonito, as pessoas começam, que estavam contra você, que você no início você ficava, não, esse maluco, depois você fala, essa pessoa tá errada, você começa a ficar contra também, então o seriado ele faz esse jogo com você, ele fica te botando a favor e contra, e você começa a se perguntar quem você seria, onde você estaria naquele meio, e eu achei isso sensacional, o modo como é que foi contado é muito inteligente, muito interessante. Também descobri que esse seriado foi baseado em uma obra literária, um autor que eu também gosto, que tem essa pegada meio sci-fi, e ele tem muito disso de inserir essa mitologia, essa parte mais religiosa também ali dentro, porque ele envolve muito mais do que só o sci-fi. Ele envolve a mitologia, ele envolve a religião, ele envolve política, e tudo isso ele consegue abordar muito bem nesse episódio. Agora, falando de algo mais negativo, eu acho que a cadência foi um pouco lenta, então foi um pouco cansativo assistir devido ao tamanho do episódio. Talvez se ao invés de 3 episódios muito longos, eles fizessem 6 episódios com metade do tamanho, talvez me agradasse mais, fosse mais palatável para mim, mas mesmo assim não foi uma experiência ruim, foi uma experiência muito boa. Eu gostei, mas tem esse porém. Realmente eu achei um pouquinho lento demais para mim. Mas é muito bom o episódio, eu super recomendo. E você, Osso? Olha, eu concordo com muita coisa que você disse. O Fim da Infância saiu em 2015, infelizmente ele não está presente em catálogo nenhum de streaming, merecia. É um sci-fi que, no primeiro momento, ele lembra um outro sci-fi que tinha uma pegada bem parecida com essa, que era o Visitantes, que foi cancelado, que eu gostava bastante. E aí é o que você colocou. As pessoas vivendo a sua vida, o seu cotidiano. Essas naves simplesmente estacionam, elas provocam algumas panes elétricas, e vocês sabem o quanto a gente é dependente da energia elétrica. A energia elétrica move basicamente tudo que a gente faz hoje. E aí, depois de demonstrar força, soberania intelectual, soberania bélica, soberania de tecnologia, depois de mostrar para os humanos que
Não tem como ir contra porque vocês são inferiores. Foi essa a mensagem que essas naves deixaram ao se estacionar pelo mundo. Eles se apresentam como soberanos, é a maneira com que eles são tratados nessa série. E aí é aquela história, nós vamos acabar com guerra, acabar com fome, nós vamos evoluir a humanidade, entre aspas, né? Eles vendem essa ideia de que eles vão prosperar e evoluir a humanidade. Como o Arthur colocou, eles elegem um porta-voz, porque eles precisam desse link, eles precisam ganhar a confiança das pessoas. E aí as pessoas mais fragilizadas intelectualmente acabam realmente criando uma mística em volta desses seres, e aí a coisa começa a degringolar. Aí tem várias análises que a gente pode fazer, tem várias coisas que a gente pode ponderar. O próprio título, O Fim da Infância, nós podemos imaginar até que o planeta Terra, a nossa existência aqui, é um jardim de infância. Somos todos crianças, estamos todos num nível evolutivo muito mais inferior do que aquelas criaturas, do que eles vendem para a gente. E aí o que acontece? As pessoas que abraçam essa ideia, elas acabam negando tudo que a humanidade construiu até agora. Eles negam a ciência, negam a nossa tecnologia, eles acabam aceitando como verdade absoluta algumas coisas, e aí esse protegido do visitante, ele quer muito ter filho e ele não tem filho. E aí ele descobre que foi o visitante que prejudicou a gravidez dele, porque as crianças eram um ponto importante do plano maior que eles tinham para a humanidade. A coisa vai se desenvolvendo. Acho que se a gente fosse parar a cada 20 minutos do episódio, seja ele qual for, daria para a gente fazer um vídeo de 1 hora só daqueles 20 minutos. Então, sim, é muito denso, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse é só uma primeira conversa, de repente, eu queria convidar até o Dani, se ele quiser, para vir para uma live, vamos conversar sobre esse seriado, vamos ver a perspectiva dele, o que levou ele a indicar. Então, Dani, se estiver assistindo aí, sinta-se convidado a gente montar uma live aí para conversar mais a fundo sobre o fim da infância. Vale assistir. Para mim também foi a cadência um pouco lenta, me deu um pouco de sono, mas eu entendi no final de tudo o porquê dessa cadência lenta. Porque a mensagem tem que chegar para todo tipo de pessoa. Foi lenta para mim, foi lenta para o Arthur, mas pode não ter sido lenta para uma terceira pessoa. Pode estar num ritmo mais devagar, que foi essencial para aquela pessoa entender aquela mensagem. Então, a hora que essa ficha caiu para mim, eu falei, ok, deixou de me incomodar. Não tivesse clique, não tivesse a interpretação, você vai achar cansativo, porque eles esmiuçam muito detalhes de cada personagem. Interessante como a série começa, a Terra está devastada, tem um humano só, sentado num banco, falando para uma câmera que parece um drone, que é uma tecnologia dos soberanos, falando que não é para esquecer a humanidade. Não se esqueçam de nós. E aí, olha, arrepia. Só essa mensagem já sela uma última imagem que nós vamos ter. Então é muito bem amarrado, é muito bem construído. Dá uma boa conversa. Se você já assistiu, deixa no comentário como foi para você digerir essa experiência, o que você entendeu, o que você gostou, o que você não gostou. Como o Arthur disse, esses soberanos, eles não são aqueles aliens que a gente conhece. Eles são bem diferentes, eles são bem dentro do que a mitologia da religião prega realmente como o bicho malvado lá. Inclusive, ele mostra outros. Não é uma criatura, é uma espécie toda
Você tem várias criaturas, você tem criaturas macho, criaturas fêmea, e eles, no decorrer da série, dizem que o propósito dele é esse. Acabando com a Terra, eles vão para um próximo planeta. A função deles é essa. Eles coletam exemplo, né, de fauna, de flora. Eles começam a fazer uma enciclopédia do que nós temos de formas de vida. É como se eles realmente quisessem um relicário do que eles estavam planejando para nós aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Mais uma vez, obrigado, Daniel, pela indicação. Refaça o convite, venha conversar com a gente se você puder, se você quiser. Você é muito bem-vindo para a gente fazer uma live aí de 1 hora, 2 sobre o fim da infância. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você já comentou perfeitamente. Então, é nozes. E lembrem-se, Valeu. o muro também tem dono, hein? Quem fica em cima do muro já escolheu um lado. Sim. Tem atenção nisso aí. É nozes. Valeu!